E a gente continua falando desse reflexo do impeachment da presidente Dilma na economia brasileira. Aqui no estúdio com a gente, os economistas Bruno Funchal e Eduardo Araújo. Bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo. A gente viu ali a preocupação já do mercado no que vai acontecer daqui para frente. Quer dizer, o mercado já está de olho nas negociações até do vice-presidente Michel Temer, caso ele venha assumir o governo, não é isso? Exatamente. Com relação a essa questão da possibilidade de mudança da economia, eu gostaria até de ser portador de uma mensagem de maior otimismo, dizer que agora que a gente tem uma tendência de maior possibilidade de mudança, de impedimento da presidente, que isso fosse trazer um crescimento da atividade econômica já no curto prazo. Porém, assim, a nossa avaliação, e também existe uma parte boa da população, acho que cerca de 60% da última pesquisa Vox Populi já vem indicando que não deve também acontecer tanta mudança da economia. Então, há sim nesse momento uma mudança em relação às expectativas e uma melhoria nos investimentos, mas essa melhoria ela ainda é insuficiente para considerando as outras demais variáveis macroeconômicas, considerando, por exemplo, que nós temos tido uma queda nos investimentos e a maior parte desses investimentos tem tido relação com os negócios da cadeia de petróleo e gás, e certamente muda a política, mas essa melhoria que nós temos no investimento, ela acaba sendo insuficiente, considerando também aí a queda no consumo das famílias. Então, acredito que até o final aí de 2017, início de 2018, nós teremos que conviver ainda com um desemprego que deve crescer durante esse período. Bruno, também acredita que nesse período de transição a economia reaja pouco? Então, a gente na verdade vai ter dois fenômenos, né? Um efeito desse processo é que a gente está tirando de fato um governo que fez muito atrapalhada nos últimos anos. Isso é bom. Que fez muita atrapalhada política também. E provavelmente vai entrar um governo que tem um projeto, que é a Ponte para o Futuro. É um projeto que está bem escrito, né? São pontos muito relevantes, questões fiscais, questão de comércio internacional, até a questão de previdência, ataca vários pontos que são muito, muito importantes. Parceria público-privada. Agora, como é que isso vai conseguir se desenvolver no Congresso, aí já tem uma incerteza muito grande. Então, aquela reação, de fato, pode vir por expectativa. Está vendo um governo novo que provavelmente não vai fazer aquelas besteiras todas que foram feitas no último governo. Isso é bom. E aí você pode ter alguma reação em termos de bom, agora que a gente tem uma expectativa melhor, vamos investir. E aí, por parte do empresário, voltar a investir, ainda que moderadamente. Agora, que de fato se concretizar em fundamento para a economia, para mostrar que de fato a gente está indo bem e voltar a recuperar a economia de forma mais sustentável, aí já é um outro passo, aí ainda tem muita incerteza. Não era só para ter um número, por exemplo, da queda de 4% que nós tivemos no PIB do ano passado. Metade disso está relacionado com a queda do petróleo e gás. Então, muda a política, mas esses investimentos, a redução de investimentos da Petrobras, por exemplo, já foi prevista até 2019. Então, apesar de você ter uma mudança na política, esse contexto de investimento produtivo vai depender de melhoria do preço do barril do petróleo, que teve uma queda de 70%. Então, são outros fatores também que estão afetando a economia negativamente, que não necessariamente a política. Ontem, no dia seguinte à aprovação do impeachment pela Câmara dos Deputados, a gente viu o cenário se inverter, né? A gente estava vendo o dólar cair, a gente vinha acompanhando o dólar cair e a Bolsa ter um desempenho melhor. E aí, no dia seguinte, tudo se inverteu. O dólar voltou a subir e a Bolsa caiu. O que aconteceu? Então, na verdade, assim, se a gente observa exatamente no momento da votação, né, do impeachment, a Bolsa do Brasil estava fechada, né, porque era domingo. Mas a Bolsa de Tóquio, os ETFs, que são como associativos que representam o Brasil, estavam subindo 4%, 5%. Então, é um sinal positivo, é sinal positivo. Só que no que já abriu o mercado brasileiro, você tem problemas internacionais, né? Por exemplo, a OPEP, que é o oligopólio de cartel, né, de petróleo, não chegou no acordo em relação à produção e fez despencar o preço do petróleo. A Petrobras começou a abrir o dia caindo 7%, 8%. Então, a queda da Bolsa não está diretamente relacionada à aprovação do processo de impeachment na Câmara? Não necessariamente. Não. Uma boa parte não está. É claro que teve um rally, a Bolsa subiu 40% aí do menor ponto, foi 26 de janeiro, até o maior ponto na semana passada. Então, você teve 40% de aumento. Então, isso daí você tem uma realização também. Mas a gente não pode só botar na conta de realização, de lucro, só coisa interna, teve coisa externa também.
E o dólar também, mesma situação? Movimento contrário, né? Geralmente, quando a bolsa sobe, o dólar cai. Então, houve uma pequena valorização, né, no caso do dólar. E o que o Bruno falou, semana passada a gente teve cerca de 6% de alta na bolsa. E esse aumento, de certa forma, parte dos investidores realizaram também. Agora, eu, por exemplo, apostei que logo após o impedimento a gente teria uma queda. Então, existem outros também. Em relação ao dólar, o Banco Central entrou muito forte ontem, comprando swap cambial. Então, ele também teve um efeito. O Banco Central vem atuando para não deixar o dólar cair demais e subir demais. Vamos explicar o que é swap cambial. É como se comprasse, dessa vez o Banco Central comprou moeda. Mais ou menos isso. Assim, para não deixar cair demais o dólar. Isso, em vez de ele comprar e vender moeda, ele compra e vende contratos que trocam o risco de dólar por juros. E aí ele faz isso, ele compra e vende para não deixar ele cair demais nem subir demais. Como o dólar vem caindo muito, caiu de 4 a 3,50, o Banco Central vem entrando e comprando e vendendo para poder não deixar essa volatilidade interferir muito no mercado. Por quê? Por que o Banco Central tem feito isso? Como isso pode influenciar no nosso dia a dia, na inflação, por exemplo? Então, a gente sempre fala em questões de previsibilidade na economia, né? Questões de sustentabilidade da dívida do governo, é muito importante você prever se esse governo ali se sustenta ao longo do tempo, questão de inflação. E o dólar é a mesma coisa. Imagina que qualquer empresa que faça qualquer comércio, ou de importação ou de exportação com o exterior, ele gosta de calcular sua rentabilidade. E aí, no que você não tem a menor noção do que vai ser o câmbio, dado que esse câmbio é muito volátil, ou quem está importando ou quem está vendendo, né, o empresário, como é que eu vou fazer? Compro ou não compro? Vendo ou não vendo? E fica numa incerteza. Então, entrar para poder dar diminuir um pouco essa incerteza é importante. Então, a gente chama de flutuação suja da moeda. Por mais que seja um câmbio flutuante, o Banco Central atua para poder diminuir um pouco essa volatilidade. Agora, caso o Temer assuma, ele vai ter vários desafios aí pela frente, né? Recessão, juros altos. Ele vai conseguir enfrentar isso? O que vocês acreditam? Se for partir do plano Temer, né, um programa, uma ponte para o futuro, que foi lançado em outubro do ano passado, nessa época o plano ele fala de um remédio, vamos dizer, soluções duras que teriam que ser enfrentadas na economia. Então, a rigor, a nossa avaliação em função até mesmo de você ter um problema de gasto público, você ter uma situação de desequilíbrio no setor fiscal, então há uma tendência, se for seguir tudo que está previsto no plano, de que o governo adote algumas medidas que são até de caráter mais impopular e talvez até isso se promova uma redução mais forte do gasto público, não apenas no curto prazo, mas de uma forma estrutural no longo prazo. Então, eu acredito assim, que do ponto de vista social, pode ser que haja até uma certa insatisfação popular, né, da forma como o Levi entrou com o pacote de maldades, que foi apelidado no ano passado. O governo fala, por exemplo, da questão de previdência, por exemplo, ampliar o tempo de contribuição, então isso pode despertar uma certa polêmica. A outra questão, por exemplo, de desvinculação das despesas, né? A gente tem também uma tendência, o governo fala que o orçamento público ele é muito engessado, né? 90% dos gastos. E aí, por exemplo, quando se fala da questão dos gastos de saúde e educação que estão previstos na Constituição, independentemente, o governo não tem muita possibilidade de alterar isso. Então, quando o governo fala de desvincular esse tipo de despesa, também pode ser que isso gere uma certa discussão da sociedade, falando de algum retrocesso. Não há um risco de reduzir investimentos, por exemplo, em áreas tão importantes como educação e saúde? Sim, por um lado, o governo ganha flexibilidade para poder ter um orçamento público, reduzir o gasto público. Mas, por outro lado, a sociedade pode questionar e entender que haveria um retrocesso. E tem uma terceira coisa também que eu ia adicionar, que seria a questão também da desindexação de salários. No caso do salário mínimo, hoje ele cresce conforme a elevação do crescimento da atividade econômica e da inflação. E o governo, naturalmente, tem paga um preço por isso, né? O trabalhador assalariado, no início do ano, ele teve uma alta de 10%, né? E isso, de certa forma, representa um custo para o governo. E ao falar de desindexar os salários, e aí também pode ser que haja uma discussão da sociedade em relação a isso, porque ao você, no caso dos benefícios, por exemplo, tem alguns benefícios sociais, benefício de prestação continuada, que é um benefício que é entregue ao idoso, pessoas que têm mais de 70 anos que não têm contribuído para a Previdência, têm direito a um salário mínimo. E
esse tipo de benefício ele acompanha o salário mínimo. Quando o salário mínimo sobe, essas pessoas têm a garantia de que esse benefício vai ser corrigido. E, no caso, a desindexação desse tipo de benefício, isso pode trazer uma economia para o governo, mas, por outro lado, pode haver um questionamento por parte das pessoas que recebem esse tipo de benefício. Então, do lado social, acho que pode ser que tenha aí uma certa discussão aí se o governo, se houver a mudança de governo e se ele for implementar tudo aquilo que está previsto lá no pacote. Agora, o Bruno disse no Jornal Gazeta de domingo que uma mudança drástica de governo poderia permitir uma colisão para tirar o Brasil dessa situação econômica. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais que mudanças drásticas seriam essas. Então, essas são as principais? Exatamente isso. Assim, são medidas muito duras. Então, se precisa de uma coalizão do Congresso, todo mundo apoiando. A gente está vendo que existiu essa coalizão para votar pelo impeachment. Mas não necessariamente essas medidas que o Eduardo falou, do tipo de vinculação orçamentária, proposta de previdência, assim, olha só, vamos fazer o seguinte acordo, gente. A partir de agora, todo mundo só se aposenta depois de 65 anos. Será que isso é fácil ou será que isso é difícil? Deve ser difícil. Desvinculação de salário mínimo, né, com reajuste indexado à inflação. Então, são pautas que são essenciais, mas não necessariamente são fáceis de serem votadas. Pelo fato de não ser fácil de ser votada, talvez a gente não consiga ter uma solução agora, ainda mais com um governo que não foi um governo eleito. Tá? Então, pode ter uma certa dificuldade de implementar isso. Estão chegando algumas perguntas aqui, por exemplo, o Yarles, ele quer saber, com a saída da Dilma, porque a gente está falando aqui, por enquanto, na nossa conversa, da possibilidade do Michel Temer assumir a presidência. Né? Mas o Yarles, ele quer saber assim, com a saída da Dilma, não ficaria um mercado mais incerto ainda? Ele lembra que ainda existe a possibilidade do processo de cassação da chapa Dilma-Temer. Não seria, então, um período de incerteza? Ainda é um período de incerteza grande. Só que a gente já vai ter ultrapassado uma barreira de incerteza, que é a barreira do impeachment. Tem ou não tem presidente. E você observa o seguinte, hoje, o presidente hoje não tem um monte de ministro. Então, não tem ministro de Casa Civil, não tem ministro da Aviação, não tem ministro de Cidade, Integração, não tem um monte de ministro. O que é mais incerteza do que isso não dá. Vai ter incerteza? Vai, mas o nível de incertezas, com certeza, é menor do que antes. E a gente ainda tem um alento, que existe uma chance de fazer a coisa direito. Porque com esse governo, esse lento não existe. Está mal feito e é difícil a gente ver uma ação bem feita, pelo menos para o desenvolvimento da economia. É verdade também que tem os desafios, né? O tempo que se levará para compor também um novo ministério, considerando o fato também de que o próximo ano já é um ano eleitoral. Então, nós temos um curto espaço de tempo para poder também saber se o governo terá toda a coragem para poder enfrentar essas pautas que são complexas, né, Bruno, de serem enfrentadas. Acho que agora é um bom momento, pegar esse governo, que vai ficar 2 anos e pouco, passar todas essas reformas, que são importantes. Se a gente for ver, olha só, a gente precisa gerar sustentabilidade do governo. Porque não adianta nada a gente falar, o Banco Central tem que botar a inflação na meta, o câmbio não pode flutuar tanto, se todo o risco está vindo da parte fiscal. Hoje em dia, a gente está com déficit de 1,5%. A gente precisa, para poder estabilizar a dívida, porque a dívida está crescente, explosiva do Brasil, precisa de um superávit de 1,5% a 2%. Isso aí são 3 a 3,5% de melhora na questão fiscal, que não pode vir via receita. Historicamente, a gente só conseguiu via receita. Tem que cortar gasto. E isso é muito difícil. Agora, dá para ter aí uma ideia de quando que a economia volta a crescer ou ainda é algo imprevisível? Eu apostaria uma coisa depois de 2017, início de 2018, até porque a própria queda, né, estatisticamente falando, você está caindo para depois você ter uma recuperação, considerando que a gente teria 4% de queda esse ano, mais cerca de 4% no ano passado, e aí a economia no 0 a 0 em 2017, então eu entendo que talvez no início de 2018 a gente possa ter uma reversão. Enquanto isso, a gente continua nesse cenário de inflação, de alta dos alimentos, os juros altos. A inflação tem até caído, até por conta da própria recessão. Mas ainda está acima da média. Sim, deve chegar ao final do ano, com alguma sorte, ela deve chegar aí 6,5% a 7%, talvez batendo aí no limite do teto da meta. A de 2017 já baixou de 6%, acho que está 6,90%, uma coisa assim. Em relação a crescimento, a expectativa, né, de agência internacional, até do Banco Central, é que 2017 zere, e talvez 2018 volte a crescer, mas o mais importante é o seguinte, que em final de 2016,
o tamanho da nossa economia é o mesmo tamanho que a gente tinha em 2011. Então, para a gente chegar no nosso melhor ponto, vai demorar aí uns bons 5, 6 anos. E pior que quando você coloca o componente também do crescimento da população, aí essa conta fica mais difícil, né? Porque além de você ter um crescimento da economia, você tem que ter também um crescimento para poder compensar o aumento da população. Sim. E aí a situação realmente fica mais desafiadora. Mas é isso que foi colocado, o remédio é um remédio difícil, que precisa ser tomado e que a curto prazo traz os efeitos colaterais em relação a essa redução de gasto público, mas que no longo prazo isso pode criar um ambiente mais favorável para o crescimento econômico. É essa a avaliação da maior parte dos economistas. Muito obrigada pela participação. É claro que a gente está fazendo aqui é analisando como o mercado está reagindo diante de todo esse cenário, né? Já que ainda estamos no processo, estamos acompanhando o processo, não sabemos ainda se a presidente será afastada, a gente está acompanhando agora o que acontece no Senado, mas o mercado está de olho no que já pode acontecer no futuro. Se o vice vai assumir realmente a presidência. E o que a gente está discutindo aqui é o que pode acontecer no país diante dessa situação. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Bom Dia Espírito Santo, nos ajudando a entender melhor esse cenário econômico. Bom dia. Obrigado, Bruno. Obrigado, Eduardo, pela participação. Bom, e aqui no Bom Dia Espírito Santo de hoje, nós já falamos com a senadora Rose de Freitas, que já se posicionou favorável ao impeachment lá no Senado, ao processo, ou deve se posicionar assim. Falamos também com o senador Ricardo Ferraço, que é do PSDB, também se disse favorável ao impeachment. E nós tentamos falar também com o senador Magno Malta, mas o assessor dele informou agora cedo que o senador fez uma cirurgia na boca e não está conseguindo conversar. Mas o assessor adiantou para a nossa equipe que é favorável ao impeachment da presidente Dilma. Então, nós temos aí os 3 senadores capixabas se posicionando favoráveis ao impeachment.